Paulino, o pastor Marcos Gouveia, demais irmãos da diretoria, que possibilitaram a mim essa oportunidade. Nós queremos glorificar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nesta noite e estaremos transmitindo uma palavra que tem por título Os Três Tipos de Pessoas. O texto bíblico básico está em Romanos, capítulo 8, versículos de números 1 a 9. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Amém? Então, nesse texto, nós vamos encontrar também na sequência três tipos de pessoas. Nós vamos encontrar na palavra de Deus o homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Então nós, como mordomos, como chefe dos criados da casa do Pai, nós, como ministros do reino de Deus, temos que tratar com esses três tipos de pessoas. O homem natural, o crente carnal e o crente espiritual, né? O homem natural, está escrito na palavra, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Está em 1 Coríntios 2, 14 a 15. O homem natural precisa conhecer e atender ao chamado externo da evangelização e ao chamado interno do Espírito Santo, aceitando a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, sendo transformado em uma nova criatura para poder ver e entrar no reino de Deus. Então Jesus assim pregava: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então nós que somos ministros de Deus, nós que somos ministros do Evangelho, devemos administrar essas pessoas, apresentando a elas o plano de salvação. Essas pessoas precisam abrir os seus corações para receber a mensagem da verdade. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Hebreus 3, 7 a 8. Então, anunciando a palavra, nós devemos dizer às pessoas: olha, abra o seu coração, deixa a mensagem do céu, deixa a mensagem do reino,
deixa a mensagem da vida eterna, deixa a mensagem da salvação, deixa a mensagem de Cristo, deixa a mensagem de fé, de esperança e de amor entrar no seu coração, para que o brilho do Evangelho e a glória de Deus possa atingir o seu lar. Então nós temos que conviver e administrar esse tipo de pessoas que não conhecem a Cristo ainda. Então pregar o Evangelho é muito mais do que um dever. Pregar o Evangelho é uma oportunidade gloriosa que nós temos de apresentar Jesus ao mundo. Você quer maior honra, maior glória do que poder apresentar o Salvador a pessoas que estão carentes, Aleluia. dependentes do amor e do conhecimento que você tem e eles ainda não têm. Então, anunciar o Evangelho é necessário convidar as pessoas a abrir o coração. Também é necessário convidar as pessoas ao arrependimento, porque a mensagem de Jesus é esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento, e a mensagem do Evangelho é uma mensagem de fé. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Então nós temos que administrar o homem natural. Nós temos uma missão externa, fora da congregação, é transmitir o brilho, a glória, a majestade deste Deus glorioso que nos alcançou, que nos deu certeza de salvação e de vida eterna. Como Pedro dizia, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nada pode nos deter na pregação da palavra de Deus. Nós estivemos evangelizando agora em janeiro e fevereiro, e nós encontramos 2 lares com pessoas com tentativa de suicídio. O mundo está perecendo, o mundo está sofrendo, o mundo precisa do Evangelho, o mundo precisa desta luz gloriosa, e Deus está nos dando a oportunidade de falar de Jesus, de testemunhar de Jesus, de anunciar o Evangelho ao homem natural. Isso é glorioso, isso é uma oportunidade maravilhosa que o Espírito Santo nos concede para que sejamos ministros do Evangelho, ministros de uma reconciliação do homem para com Deus. A palavra de Deus se refere a nós como embaixadores de Cristo, anunciando a mensagem de reconciliação aos perdidos. Aleluia! E você tem esta unção, você tem esta graça, você tem esta autoridade, você tem este poder, porque o Espírito de Deus habita em mim e em você. Aleluia! Então os lares que estão perecendo, estão sem Deus, você tem a mensagem de fé, você tem a mensagem de esperança, você tem a mensagem de amor. Como o mundo precisa da igreja, como o mundo carece do Espírito Santo, como o mundo precisa deste sal e desta luz que somos nós para anunciar esta glória e esta majestade deste Rei que está voltando, deste Cristo maravilhoso que vai retornar para buscar um povo seu, lavado, remido, purificado no sangue do Cordeiro. Então a nossa missão, ela começa com uma missão externa. Eu tenho um livro de Thomas Lee Osborne. Ele diz o seguinte: conquistando almas lá fora, onde os pecadores estão. Os pecadores estão lá fora. E nós temos que conquistar essas almas, igreja. E aí eu pergunto, é o peixe que vai atrás do pescador? Ou é o pescador que vai atrás do peixe? Não é? É o pescador que tem que ir atrás do peixe. Então somos nós que temos que sair ali do nosso conforto para ir às ruas,
tocar as campainhas, bater palma e anunciar que Jesus é o Salvador. Aleluia! Que coisa gloriosa! Nós temos trabalhado nessa área e o Espírito Santo tem ungido o nosso dedo para tocar a campainha. E quando você toca a campainha, a pessoa responde assim: pois não. E aí ela diz assim: quem gostaria? Aí eu digo assim: olha, aqui é o pastor Paulo, da Assembleia de Deus, e eu vim aqui, em nome de Jesus Cristo, anunciar a palavra de Deus. Sabe o que a pessoa responde do outro lado? Pois não, eu gostaria de ouvir a palavra. O mundo tem sede, o mundo tem vontade de ouvir você falar de Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é poder cumprir com essa missão lá fora, onde os pecadores estão. Então nós temos que administrar um homem natural. É a missão que o Senhor deu à igreja. Para que vocês tenham ideia, há um grande evangelista chamado Oswald Smith. Ele disse uma frase impactante: uma igreja que não evangeliza perdeu o seu direito bíblico de existir. Uma igreja que não prega o evangelho perdeu o direito bíblico de existir. Porque se a igreja não prega o evangelho, a igreja se transformou num clube social. E nós não viemos aqui num encontro social, nós viemos aqui para dar glória, para dar honra, para dar louvor, para dar exaltação, para dar glorificação, para adorar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e anunciar a palavra de Deus aos que estão perdidos nas trevas, que carecem da luz, do brilho, da graça, do Evangelho que está sobre nós. E a autoridade do Espírito Santo é sobre nós. E se você quiser ter prova, vá às ruas e pregue a palavra, e você vai ver como o Senhor vai estar com você. Tive a oportunidade de pregar o Evangelho dia 25 de janeiro, e chegando no lar tinha um moço, e eu fui falar com ele, e o moço estava endemoniado. E aí eu fui falando de Jesus, e o moço que estava irado, aquele moço que estava travado, aquele moço que estava deixando o diabo usar a boca dele, de repente começou a brotar uma lágrima aqui do canto do olho, e aquele moço começou a ficar instantaneamente liberto pelo poder de Deus. E as lágrimas começaram a descer, e ele começou a aceitar Jesus. Aleluia. E os crentes que estavam do meu lado choravam do lado, e ele chorava do outro, e a glória de Deus desceu naquele lugar. Nós perdemos a oportunidade de não pregar a palavra, nós não podemos nos calar, nós temos que administrar o homem natural. Nós somos administradores do reino. Deus nos deu essa graça, Deus nos deu essa unção, Deus nos deu essa autoridade, Deus nos deu esse poder e essa virtude gloriosa. Não podemos nos calar, devemos glorificar a Deus nas ruas, nas praças, nas vielas, nos caminhos, nos presídios, nos hospitais, nas cadeias, aonde quer que for, nas escolas. Jesus quer raiar a sua glória e a sua majestade. Quando você fala o nome Jesus, uma luz se acende. Quando você fala o nome Jesus, o poder de Deus se aproxima. Quando você fala o nome de Jesus, os corações se aquecem com a chama do Espírito Santo. O segundo tipo de homem é o homem carnal. O homem carnal, o crente carnal, precisa dar lugar ao Espírito Santo. Precisa aprender a deixar-se guiar por Deus. Glória a Deus. Não é nem o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É verdade.
Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então agora o homem carnal é um homem dividido. O crente carnal é uma pessoa dividida, porque ele tem um pé na igreja e outro pé no mundo. Ele vive na carne. Está escrito que este mundo, o cosmos, é mau no ponto de vista ético. Satanás organizou o mundo incrédulo de acordo com 5 princípios cósmicos: força, ganância, egoísmo, ambição e prazer. O mundo vive em função desses 5 princípios cósmicos. O mundo gira em torno disso, mas você alcançou a graça, você está debaixo da bênção e você está vivendo um reino eterno que nunca terá fim. Então, o crente carnal, ele é a igreja de Corinto. Paulo se dirige a eles dizendo: olha, igreja de Corinto, eu não pude me referir a vocês como espirituais, mas como carnais. Por quê? Porque vocês ainda precisam de leite, vocês ainda precisam aprender os rudimentos de Cristo, porque vocês ainda precisam crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Então o crente carnal, ele não se entrega, ele não se consagra, ele vive uma vida dupla entre a vida no mundo e na igreja. Crente carnal não lê nem medita na Bíblia, não gosta de orar, não gosta de contribuir financeiramente e não gosta de evangelizar. Vejamos as obras da carne. Imoralidade sexual. Imoralidade sexual, ela abrange uma área como o adultério, como a prostituição. Esse tipo de coisa é fruto da carne e não é compatível com a realidade espiritual do reino de Deus. O crente carnal vive nessa situação e é terrível. Eu me lembro de um momento que eu dirigi a cidade de Cumbica. Em um determinado momento da escola dominical, Deus me deu uma palavra nessa área. E não tinha por que falar isso, mas falei. Mas no final da escola, fui procurado pelo Senhor e ele confessou o seu pecado. Ele estava vivendo na prostituição e dentro da igreja. E aí orei por ele, e ele se conscientizou do seu pecado. E passando alguns meses, o Senhor o recolheu. Olha o que está acontecendo, irmãos, no reino de Deus. Pessoas em adultério, pessoas em prostituição, pessoas em imoralidade, pessoas vivendo homossexualismo, que é pecado. E Paulo nos exorta que os tais não herdarão o reino dos céus. É a prática do homossexualismo que nós condenamos, não o homossexual. O homossexual é digno do nosso carinho, do nosso amor, do nosso apoio, para que ele possa se erguer e ser como Deus o criou, como está escrito: macho e fêmea os criou. Então, assim que Deus vai organizar o mundo, é através da palavra de Deus que o homem tem que se enquadrar, para que ele possa viver o amor de Deus e a palavra de Deus. Então, os frutos da carne são a imoralidade sexual, a impureza, pessoas que usam linguagem inadequada, crentes que falam palavrão. Isso é completamente inconcebível, porque a boca do crente é um santuário para Deus. Está escrito que as más conversações corrompem os bons costumes. O crente tem que ter a boca limpa, tem que ter a boca purificada, para que ele possa louvar e glorificar a Deus.
Eu me lembro de pessoas com quem eu me relaciono na vida profissional e de repente eles soltam um palavrão lá e depois pedem perdão a mim, porque sabe que isso não me agrada e não agrada o Deus que eu sirvo. E o crente tem que se impor, porque ele é uma autoridade do céu e da terra. O crente não coaduna com impureza, o crente não coaduna com libertinagem. Nós não podemos entrar na intimidade de pessoas do sexo oposto. Essa intimidade pertence a cada um. Nós não temos que ter amigas, nós temos que ter irmãos lavados e remidos no sangue de Cristo. Cuidado aí, idolatria. Tem pessoas que idolatram os seus bens, idolatram o seu cargo, idolatram a sua esposa, idolatram os seus filhos. Cuidado com a idolatria. Esse é um pecado que Deus reprova. Deus tem que estar acima de todas as coisas. E Deus tem que ser a prioridade da nossa existência. Deus tem que vir em primeiro lugar e no centro da nossa existência. Tudo gira em torno de nós no Evangelho. Meu pai dizia que meu carro parecia uma livraria evangélica. Continua com Bíblia, com harpa, com folheto, com banner, com o que for necessário para glorificar o nome de Deus. Então o crente não pode se envolver com idolatria, nem com feitiçaria, nem com ódio. Tem crentes que alimentam o ódio, tem crentes que alimentam a falta de perdão. Ele guarda esse lixo dentro do seu coração, e o ódio é obra da carne. Nós temos que aprender a perdoar, nós temos que aprender a amar, nós temos que aprender a liberar o perdão, porque o Senhor Jesus ensinou: se você não perdoar enquanto você ora, o seu Pai Celestial não irá perdoar você. Então, se você quer ser perdoado, perdoe, libere o perdão, ame profundamente, porque esse rancor te traz doenças, te traz males, ataca o teu emocional, derruba a tua imunidade, te deixa doente. Tem gente doente porque não libera o perdão. Perdoe todos os teus parentes, os teus amigos, os teus vizinhos, os seus colegas, os seus irmãos, os seus pastores, os dirigentes do círculo de oração, os diáconos, os presbíteros. Perdoe todos, para que você possa viver a graça do Espírito Santo. Hoje é dia de perdão, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de purificação, hoje é dia de ser lavado da graça. Aleluia! Perdoe todo mundo e suba para o céu em paz, em glória. Aleluia! O crente que vive na carne, ele vive na discórdia, ele é briguento, é briga no trânsito, é briga em casa, é briga no comércio. Muitas vezes vale mais a pena você ficar em silêncio do que brigar. Deixa para lá, não é? Glória a Deus por isso. O crente que está na carne, ele está em ira, ele é iracundo, ele é explosivo, ele fala que ele tem pavio curto. Isso não serve para crente. Crente tem que ser humilde, crente tem que ser sábio, crente tem que dominar a sua ira. Se o sangue subir, eu faço o quê, pastor? Manda baixar em nome de Jesus. Esse sangue não fica irado, não fica nervoso. Jesus está no controle, aleluia. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta ficar irado, irmão.
amor. É o Espírito que leva você a dialogar, conversar. Cuidado aí com a ira. Cuidado com o ciúme. Ciúme destrói um casamento. O ciúme passa a ser uma doença. Cuidado com o ciúme. Ciúme entre marido e mulher. Não é? Lá em casa minha esposa quer olhar o meu celular. Pode olhar à vontade, porque a minha vida é um livro aberto para a glória de Deus. É? E se eu pecar, Deus revela para ela. Eu também não tenho como pecar. Glórias a Deus por isso. Então olha aí o que é ira, o que é ciúme, o que é egoísmo. Egoísmo é tudo gira em torno de mim. É o meu carro, é a minha casa, é o meu trabalho, é o meu dinheiro, é a minha família. Mude isto para tudo é nosso, tudo é para nós, tudo é para a nossa alegria, tudo é para o nosso proveito. Aleluia, deixe Jesus no centro da tua existência, não você. Não é? Egoísmo, dissensões, facções, quer dividir a igreja. Eu sou desse pastor, eu sou daquele. Calma! Quem é Paulo, quem é Apolo? Senão ministros pelos quais vocês creram. Apolo plantou, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Pare com isso, eu sou de A, eu sou de B. Não tem lugar no reino de Deus para isto. Isso é fruto da carne. E aí vai, fracções, inveja. É um horror a inveja. É um horror. Ou coisa ruim a inveja. Embriaguez. Tem crente aí tomando umas biritas. Né? Tem crente aí indo no barzinho. Eu posso até ir no barzinho, mas eu vou levar a minha Bíblia em muito folheto. E vou terminar expulso de lá. Mas eu não vou beber nada disso, porque o meu cálice não é da terra. O meu cálice é celestial. O meu cálice é do céu. O meu cálice é da graça do Espírito Santo. É este o meu cálice. Orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não entrarão no reino de Deus. São 15 modalidades de pecado. Crente carnal. Lá em Corinto tinha. Então, o que acontece com eles? Qual é o problema deles? O problema deles está em Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Qual é o problema do crente carnal? Ele recebe a bênção, ele nasce de novo, ele é uma nova criatura, mas ele não renuncia à impiedade. Aquele ódio, aquele rancor, aquela revolta continuam dentro dele. E ele passa a ser uma pessoa dividida entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre as luzes e as trevas, entre Deus e Satanás. Ele não renuncia à impiedade e não renuncia às paixões mundanas. E aí, o que acontece com ele? Ele é um sério candidato a se tornar um desviado. Por que tem tanto desviado no mundo? Porque são crentes carnais. Porque não conseguiram vencer a carne. Não conseguiram vencer o pecado. Não conseguiram vencer as trevas. Se deixaram dominar por aquilo que o mundo oferece. Mas tem um remédio para isso.
Está escrito em Salmo 2, versículo 12. Beijai o filho, para que se não ire, quando em breve se inflamar a sua ira. Beije o rosto de Jesus. Ame Jesus ardentemente. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, que Ele vai te dar graça para vencer a carne, vencer o pecado e vencer o mundo. Então, o outro problema do crente carnal é que ele não se entrega, ele não se rende a Deus. E aí Paulo escreve para nós, dizendo em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo está rogando, Paulo está implorando, ele está dizendo: pelo amor de Deus, apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional? É quando eu me entrego de coração para Deus e quero entender a vontade de Deus na minha vida. Eu quero entender o plano de Deus na minha vida. Eu quero viver em conformidade com a vontade de Deus na minha vida. O que interessa é o plano de Deus para mim, é a vontade de Deus para mim, é o querer de Deus para mim. Não o que eu quero, mas o que Ele quer, porque Ele é o Senhor e nós somos o barro na mão do oleiro. Tem que se entregar, meu querido. Tem que se render para Jesus, que aí a bênção chega mais rápido. Então o crente carnal, ele vive nesse dilema. Ele é meio crente, ele é crente de dia e pecador à noite. Ele é um crente escondido, é um crente camuflado. Deus não te chamou para ser assim. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força, Deus vai te levantar, Deus vai te erguer, Deus vai te dar vitória. E está escrito: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. É a graça que liberta, é a graça que transforma, é a graça que dá vida, é a graça que dá alegria, é a graça que dá força, é a graça que dá ânimo. Tudo é pela graça, aleluia. Glória a Deus. Ah, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu estou vivendo esses problemas. Procure o seu dirigente, converse com ele. Ele, como homem de Deus, o gabinete pastoral, ele vai te aconselhar, ele vai orar por você, ele vai jejuar por você, ele vai clamar por você, e ele vai estender a mão para que você fique liberto das obras da carne, e você possa se erguer e ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Esse é o segundo tipo de pessoa que nós, ministros, mordomos, pastores, temos que administrar. É o crente carnal. Mas o terceiro grupo é o crente espiritual. É o crente cheio da plenitude de Deus. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, comprimento, altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo. E todos nós sabemos que Jesus nos ama, mas eu preciso conhecer, eu preciso sentir o amor que Ele tem por mim. E isso é possível se você estiver fundado, se você estiver arraigado em amor,
para que você possa compreender o amor de Deus por você, para que você seja um crente pleno, total, cheio da totalidade do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor. O homem que anda com Deus, que nasceu de novo, que venceu a carne, venceu o mundo, venceu o pecado, ele ama. Ele ama. Ele ama o seu próximo. Ele ama os seus irmãos. Ele ama a sua esposa. A esposa ama o seu marido, ama os filhos. É um reino de amor. E é um amor real. É um amor fruto do Espírito Santo. Aleluia. É um amor de Deus. E a igreja tem que navegar neste amor de Deus. Tem que se encher do amor de Deus. Olha aí, o fruto do Espírito Santo é amor. O segundo fruto é alegria. O crente que tem o Espírito Santo é alegre, é feliz, tem paz, tem paciência, tem amabilidade, tem bondade, tem fidelidade, tem mansidão e tem domínio próprio. São 9 qualidades, são 9 virtudes do Espírito Santo. Então veja só que coisa linda. E aí Paulo vai dizendo o seguinte: olha, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos em Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5:22. E aí a palavra de Deus também declara: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. Paulo considerou o mundo crucificado para ele. O mundo para mim está morto, e eu estou morto para o que o mundo oferece, para que eu possa viver a plenitude do Evangelho, do Espírito Santo e do amor de Deus. Eu tenho que escolher: eu amo o mundo ou eu amo Deus? Eu amo as coisas do mundo ou eu amo as coisas de Deus? Eu ando no espírito do mundo ou no espírito de Deus? Eu vou fazer a minha opção pelo Espírito de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que felicidade, que alegria. Você não está em condenação, você está pronto para subir para a glória. E ainda você vai contemplar o reflexo do seu relacionamento com Deus, vai se projetar no ministério cristão, no seu serviço para Deus. Né? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Os 9 dons espirituais são instrumentos da mensagem do Espírito Santo. Então você tem um equilíbrio perfeito entre os 9 dons do Espírito Santo e as 9 virtudes do Espírito de Deus. Então o crente equilibrado, ele conjuga os 9 dons do Espírito com as 9 virtudes do Espírito. Ele está em equilíbrio para exercer o ministério cristão para a obra de Deus. E aí Paulo continua: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falem entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, encha-se do Espírito. Então, como que administra o crente espiritual? Ele já é crente, ele já é abençoado, ele já é santo, ele já vive o fruto do Espírito. Só falta uma coisa: encher o tanque. O crente tem que encher o seu
tanque de azeite. Quando Jesus fez um milagre em Caná, ele disse aos serviçais, aquelas 6 talhas que era para a purificação dos judeus, encham de água. E eles encheram até em cima. O número 6 representa o número do homem, porque o homem foi criado no 6º dia. E a água transformada em vinho é a figura da nova vida com Cristo, a nova natureza com Cristo. E só que ela tem que estar cheia até em cima, até a borda, porque Deus quer te encher do Espírito Santo. Você já tem o Espírito, você já está no fruto do Espírito, você já tem os dons do Espírito, mas Deus quer te encher até transbordar. Você está de acordo com essa mensagem? Então vamos dar uma salva para Jesus.